recortes da minha história, eu preciso muito destacar a minha vida escolar, a minha vida estudantil, que foi algo que totalmente teve uma relevância sobre o que a gente vivencia hoje. Eu vou lembrar que, ainda muito pequena, minha mãe dava aulas e não matriculada, mas eu ia com ela e tive esse contato. Matriculada oficialmente, eu fui para a escola com os 8 anos de idade, né? Então eu já cheguei na escola um pouco retraída, morava bastante isolado. Então o que fazia com que eu tivesse um certo receio de falar. Meu comportamento não era assim de alguém desinibido, né? Tinha muitas complicações em falar e tinha um complexo de inferioridade muito grande. Mas eu consegui aprender a ler. Aqui eu faço destaque. A minha primeira professora, aprendi a ler com ela, a tia Vera, né? Ela foi muito importante naquele momento de alfabetização. E eu consegui aprender a ler num período não tão longo, 6 meses, por aí eu já consegui estar alfabetizada. A dificuldade era grande para a gente ir para a escola, porque lá da Carnaúba até a escola Manuel Domingos, lá no Pau Preto, em torno de 4 a 5 quilômetros. Por vezes a gente ia de bicicleta. Aí eu pude contar com o apoio do tio Darli, que me levava de bicicleta. Eu sou Veronilde e eu tive o prazer de ser a professora da Poliana mais ou menos no ano de 93, se eu não me engano. Ela é uma aluna bastante dedicada, chegou... A turma em que eu estava dando aula já estava com 6 meses e ela se dedicou bastante. Aliás, ela conseguiu aprender a ler e escrever nos últimos 6 meses. E acompanhou a turma, aprendeu a ler, a escrever, se saiu bem, as notas eram tudo boa, bastante esforçada, uma menina muito boa, onde eu tiro o chapéu para ela. Ela vinha de um lugar bastante complicado, de uma zona rural. Lembro que de bicicleta, era uma estrada de chão e a mãe dela trazia ela de bicicleta. Eu lembro que a mãe dela às vezes vinha deixar ela, a mãe dela estava grávida com a barrigona, mas ela não faltava, ela era uma aluna bastante dedicada. E hoje nós temos a estrela Poliana Lima. Quero registrar professores importantes na minha caminhada. O professor Osaías, que foi quase toda a minha primeira série, ele fez parte. Quero registrar também que dali eu passei a estudar no município de Parambu, que para mim foi uma alegria muito grande. A escola João de Souza Lemos. Foi um período tão bom, eu fui tão descoberta. Teve uma participação muito importante da professora Aldenora. Em nome dela eu quero ser grata a todos os outros, mas a tia Aldenora, ela olhou para mim com um olhar especial. Ela dizia para mim que eu podia, que eu conseguia. Ela elogiava a minha letra, ela olhava para mim e dizia: você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você vai fazer uma apresentação, você vai participar do desfile. Eu dizia: não, eu não tenho condição. Ela dizia: você tem sim. Ela me via de uma forma como se eu tivesse um potencial que eu achava que eu não tinha. E ela acreditou. Foi muito importante a participação dela na minha caminhada escolar. Muito mesmo, me incentivou muito. Eu, na escola João de Souza Lemos, no município de Parambu, tenho lembranças tão vivas. Vou lembrar, por exemplo, que a diretora era a Iolandina, professora Iolandina. Vou lembrar que eu participei de concursos de redação em que fui muito bem sucedida. Foi onde eu despertei para a leitura. Foram momentos muito marcantes na escola João de Souza Lemos, em Parambu. Além da professora tia Aldenora, tinha a professora tia Geni Noronha, que é muito vivo isso no meu coração, porque foi um tempo muito bom, que me despertou muito para a vida, que fez enxergar o potencial que estava dentro de mim, que por vezes eu não queria acreditar. Poliana sempre foi muito especial para mim. Já conhecia a Poliana, né, bem antes da igreja. Eu já andava na casa dos pais dela, eu tinha um conhecimento, ela muito bebezinha. Aí quando a Poliana chegou na escola, não era aquela criança que eu conheci. Ela chegou tímida, retraída. E eu digo: não pode. E aí eu comecei a trabalhar na Poliana, né? E eu digo: não, eu tenho que colocar essa menina a voltar a ser aquela menina de antes. E era criancinha, mas ela louvava na igreja e tudo, mas ela chegou muito retraída.
E aí eu comecei, eu olhava a letra dela e realmente era linda a letra dela, muito mais bonita do que a minha. E eu olhava e eu dizia, não, sua letra é linda. Ela ficava assim. E aí ia tendo movimentos na escola e eu querendo incluir a Poliana e ela querendo fugir. Eu digo, não, você vai participar. E eu lembro muito bem de uma vez que a gente foi fazer uma peça, umas apresentações na Páscoa. Aí eu disse, olha, você é quem vai conduzir essa apresentação. E ela, mas tia, eu não vou conseguir. Eu digo, vai. E foi linda ela fazendo a apresentação. Eu lembro até hoje, era um hino, né? A cruz no chão, e ela era Maria, linda, toda representando Maria. E foi muito bonito. E eu fui trabalhando isso na Poliana, eu digo, você tem que participar. E outro momento importante que até hoje, eu guardo até uma foto, né? Foi uma apresentação, né, no dia do estudante. Vamos fazer um desfile, vamos. E a primeira pessoa que eu pensei logo foi na Poliana, apaixonada pelo cabelão dela. E ela toda linda, eu digo, você vai participar, vai desfilar. Eu não, tia, não vou desfilar não. Vai sim. E a Poliana foi, desfilou e tirou o primeiro lugar. Isso aí é gratificante. E ela foi se desenvolvendo, ela participou em concurso de redação. Não tirou o primeiro lugar, mas quase tirava. E ganhou prêmios por isso. E a gente fica muito feliz. E é incentivador, é lindo a gente ver esse crescimento dela, a pessoa que ela se tornou hoje. E eu fico assim até emocionada, né? Ela lembrar esse carinho que ela tem, né, pela minha pessoa e lembrar de tudo isso. E eu saber que eu fiz parte da história dela, né, contribuir de alguma forma. Que Deus continue abençoando a vida da Poliana. E Deus tem muito mais para a vida dela, porque ela sempre teve essa garra, estava apenas escondida ali dentro. Quero destacar também que além da Escola Manuel Domingos, a Escola João Souza Lemos, eu participei, o meu terceiro ano foi cursado na Escola Domingas Gomes, quando os meus pais, né, foram da Carnaúba para morar no Lustal. Nós moramos por um pouco de tempo, né, 1 ano e pouco na localidade de Lustal. Eu estudava no Junco, no anexo, né, lá na associação, no prédio da associação, que era anexo da Escola Domingas Gomes. E que foi um tempo incrível demais, que colaborou demais para a minha construção pessoal. E destacar também a Vila Joaquim Moreira, a Escola Luísa Maria da Silva, né, na Vila Joaquim Moreira, em que eu também, junto com a minha irmã Dejane, estudei. Destacar, eu tinha 2 professoras Rejanes que marcaram muito a minha trajetória ali. Eram 2 tias Rejane, a menor e a maior, e a tia Madalena, que era professora de português. Também lembro muito essas professoras, porque foram muito importantes. Na Vila Joaquim Moreira, havia uma motivação grande, a gente participava de gincanas, também participei de concursos de Rainha do Estudante, fui eleita Rainha do Estudante também na escola, e eram lembranças muito boas. E nessa gincana, eu lembro que na época, e eu já estava com aquela parte bem aguçada de criatividade, né? Onde depois de Parambu, essa questão da criatividade ficou muito assim, solta em mim, tudo eu queria participar. E aí teve essa gincana e a gente tinha essa parte de fazer um hino que falasse sobre a história, uma música que falasse sobre a história da Vila Joaquim Moreira. E esses dias eu estava lembrando que eu fiz essa gravação, que eu queria, na verdade, eu e a Dejane éramos da mesma equipe, e foi muito interessante essa dinâmica. Eu vou lembrar um pouquinho do pedaço que a gente estudou a história da Vila Joaquim Moreira, né, que começou com 2 primas. E a canção começava assim: mero lugar que um dia começou por quem queria adquirir o pão, buscando meios para sobreviver. De 2 primas surgiu a povoação. Isso ficou na minha mente. Era assim, eu fiz essa canção com ritmo e tudo, contando a história da Vila Joaquim Moreira. Fez muito parte da minha história, sou muito grata esse tempo que eu passei nessa escola. Fiz muitos amigos. A Vila Joaquim Moreira foi aquele tempo do desabrochar da adolescência, e muita coisa eu guardei no coração, muitos amigos queridos. A gente esperava o carro do lado da BR. E era outra coisa também que é bom a gente lembrar. Tinha a casa do irmão Edinaldo, da Cleide Jane, da irmã Fátima.
E às vezes a gente tava com fome e ela fazia aquele bolinho de caçarola pra gente, aquecia o coração. Foi um tempo muito bom mesmo, que eu quero fazer esse registro de gratidão a Deus por esses lugares que a gente passou, fez amigos e construiu a nossa história.